Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tamara e esse é um vídeo que eu quero fazer há muito tempo. Por isso, pegue uma água, um chá, um suco de cenoura, o que você quiser e esteja preparado para essa conversa que nós precisamos ter. Esse é mais um vídeo sem corte, edição, musiquinha de fundo, zoom de efeito, nada. Apenas eu tentando ser o mais sincera, honesta, verdadeira e real possível com você que está me assistindo, pra gente criar esse compromisso que é a definição do assunto do qual nós vamos tratar agora. Por isso, pode ser que aconteçam pequenos erros, que voe uma baba, alguma coisa assim. Faz parte. E o assunto é tudo sobre um diário. Por que fazer, como fazer, o que não fazer e para que isso serve? Isso pode mudar a sua vida? Como? Por que eu me acho autoridade para falar sobre esse assunto? Eu, no auge dos meus 21 anos, com desenho e frase de efeito na parede do quarto, me acho autoridade para falar sobre esse assunto centenário. Simplesmente porque eu faço isso desde os 8 anos de idade. Começou como uma obrigação da minha mãe e hoje é um hábito sem o qual eu simplesmente não posso viver. A primeira vez que eu escrevi um diário foi numa viagem que eu fiz com os meus pais. Meus pais levaram eu e minhas irmãs de barco para a Antártica. E minha mãe falou que a minha única obrigação na viagem seria escrever um pouquinho cada dia sobre o que eu tinha visto e vivido. Ela sabia que essa seria uma experiência muito única e que muito provavelmente eu não viveria de novo. E naquela época eu não fazia a menor ideia do que significava isso, mas eu vejo que foi central na minha existência. E ela falou, vocês não podem esquecer o que está acontecendo. E um dia na vida de vocês, adultos, vocês vão querer lembrar do que aconteceu. E se vocês não tiverem feito diário, vocês não vão lembrar. Por isso nós começamos a fazer. E eu acho que deve ser difícil, né, para pais convencerem 3 crianças que querem brincar, correr, pular, ver neve, ver pinguim, a ficar sentado na frente de uma mesa preenchendo um caderno com texto. Porém, ela conseguiu nos convencer na época e eu vejo que isso foi muito importante. E hoje, eu sem diário não seria eu. E o que eu acho mais incrível, né? Parece que os diários eles servem pra gente lembrar do que aconteceu. Mas, sinceramente, eu acho que em toda a minha vida, o número de vezes que eu li um diário antigo, eu posso contar nos dedos. Assim, foram raríssimas vezes que eu abri diários antigos para ler, para me lembrar das coisas. Eu acho que o mais importante de um diário não é o que a gente tá pondo nele, nem de longe. Inclusive, meus diários antigos eu posso perder, dar, passar pra frente. Eles não são a minha vida. O mais importante é a gente fazer, a gente refletir e a gente registrar um extrato do que foi um período de um dia. Porque cada vez que eu abro o caderno numa página em branco, eu tenho um compromisso com essa página em branco. Eu carreguei ela fisicamente, eu carreguei esse caderno. Eu tenho um compromisso com o papel que existiu na minha mão, que veio até mim, e eu tenho um compromisso com tudo que foi escrito antes e tudo que foi escrito depois. Esse vídeo eu poderia fazer muitas vezes, mas o meu diário, cada página escrito com caneta, eu não posso refazer. E se eu tento refazer, eu vou ter as marcas da minha refacção, porque eu vou ter páginas rasgadas. E esse compromisso que a gente tem todos os dias em escrever nossa história é central. É o momento que a gente tem que ser mais
honesto com nós mesmos. Porque ele tá aqui existindo e denunciando quem a gente é naquele momento. Outra coisa que é central em fazer um diário foi perceber que a gente tem uma história. Então, eu tinha 8 anos quando eu comecei a escrever e depois com 12 anos já tinha uma sequência de caderninhos na minha prateleira. E por mais que com 12 anos a gente olha as crianças, né? Então assim, 12 anos, né? Uma pequena criatura que pouco sabe sobre a vida, que pouco viveu. Com 12 anos eu já podia ver fisicamente a minha história na minha prateleira, sendo montada nos caderninhos. Ela tava lá. Então se eu tivesse dúvida sobre quem eu era, eu tinha o registro de quem eu tinha sido no passado e eu já tinha o registro de quem eu estava me tornando, de quem eu viria a ser. E isso é muito central na formação da identidade de uma pessoa, porque poder saber que a gente tem uma história faz a gente perceber que a nossa existência no mundo importa. E eu não seria eu sem ter feito isso ao longo de todo esse tempo. Hoje, né, eu tenho uma paixão muito grande, que é a paixão pelos barcos e pela navegação. E quando eu tô navegando, claro que eu também registro, mas hoje eu fico mais fora do que dentro do barco, né, mais do lado de fora, no vento e nas ondas. E no vento e nas ondas é um pouco difícil escrever no papel, porque o vento balança as páginas, o mar molha as folhas e não é muito prático, né, tá com o papel. Por isso comecei a ter um outro hábito, que é o hábito de fazer diário em áudio. Então eu pego meu telefone, ou um gravador, ou uma filmadora, o que for, e eu simplesmente escrevo verbalmente o que está acontecendo. Eu descrevo o lugar, eu falo o que está passando pela minha cabeça e eu também crio esse compromisso e sou obrigada a refletir quando eu tô ali com o gravador falando. Inclusive, alguns desses áudios que eu fiz no mar vieram a se tornar vídeos deste canal, que algumas pessoas veem sem saber que, na verdade, é só um diário que nunca foi escrito. Mas estão aí, na internet, e não tem problema. Não sou apegada aos diários. Tudo bem. Enfim, eu acho que ter percebido que a minha história importa desde pequena é o que me dá confiança para chegar num lugar completamente desconhecido e não ter medo de ser eu mesma. Porque eu escrevi quem eu sou e se tudo der errado, se eu tenho muito medo de alguma coisa, se meu dia tá muito ruim, se eu tô triste, se alguma coisa chata aconteceu, eu apenas imagino que esse dia será escrito e eu me torno muito mais forte quando eu imagino que aquele momento faz parte de uma história. Então, eu penso, tá, eu começo a imaginar que eu tô dentro de um filme, ou dentro de um texto, ou uma história, e por eu me imaginar narrando aquele momento, eu ganho um certo distanciamento e sei que no fim tudo vai dar certo, porque eu tô lá contando o que aconteceu. E eu acho que só essa capacidade mental que todos nós temos de se distanciar de uma cena e se imaginar narrando ela nos dá muita confiança para se tornar protagonistas dessa nossa história. Eu acho que eu disse as principais razões de por que fazer um diário. É uma coisa que pode tomar um certo tempo de cada dia, mas ela é um hábito muito simples que todos nós podemos fazer e que eu tenho certeza que muda a vida de quem o faz. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo.
Muito obrigada por acompanhar as coisas que eu falo, faço. Para mim é muito importante saber que tem outras pessoas que estão comigo nessa viagem e agradeço muito a sua atenção. Agradeço se você se inscrever nesse canal e até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Câmbio, desligo.